Olá, eu me chamo Flávio, sou aluno do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e nesse vídeo, em parceria com a Liga de Medicina Clínica, nós vamos abordar o assunto litise biliar incidental. A pergunta que vai nortear a nossa apresentação é: quando devemos encaminhar o paciente para o especialista? Essa apresentação vai seguir um fluxo de pontos importantes que devemos discutir. Entre eles, a definição da litise biliar, uma breve revisão anatômica e funcional das vias biliares, uma exposição acerca do cálculo biliar, sua composição e formação, fatores de risco, a apresentação clínica e a abordagem da litise biliar incidental propriamente dita. A doença calculosa biliar ou litise biliar pode ser definida como a presença de um ou mais cálculos dentro da vesícula biliar. Ela tende a ser assintomática em cerca de 70% a 90% dos casos. Agora nós faremos uma breve revisão anatômica e funcional da vesícula biliar e das vias biliares. A árvore biliar extrahepática é composta pela vesícula biliar e por vias biliares, entre elas o ducto cístico, o ducto hepático comum, que é resultado da confluência entre o ducto hepático direito e esquerdo, e o ducto colédoco, que é resultado da união do ducto cístico com o ducto hepático comum. A vesícula biliar é um órgão piriforme que funciona para reservatório da bile. Ela tem aproximadamente 30 ml a 50 ml de capacidade e é definida em 4 porções: o fundo, o corpo, o colo e o seu infundíbulo. O ducto cístico ele vai surgir a partir do colo da vesícula biliar e vai se unir ao ducto hepático comum, formando assim o ducto colédoco. O seu lúmen é em torno de 1 a 3 milímetros, mas pode chegar até 10 milímetros, permitindo com que grandes cálculos penetrem no colédoco. O ducto colédoco se estende por 8 centímetros, apresenta diâmetro entre 5 a 10 milímetros, podendo sofrer uma dilatação durante a obstrução. No final dessas vias biliares, você tem aqui o ducto pancreático, que vai se encontrar com o final do ducto colédoco, se unindo na ampola de Vater, que desemboca na papila maior do duodeno. Essa ampola vai estar envolvida por uma bainha de músculo liso chamada de esfíncter de Oddi. Ainda nessa breve revisão, falando um pouco da funcionalidade da vesícula biliar e das vias biliares, nós temos que ressaltar que ela armazena e concentra o líquido chamado bile, que é a substância responsável por emulsificar a gordura no nosso trato gastrointestinal, tornando mais fácil de ser absorvida no intestino delgado. A bile ela é composta por ácidos e sais biliares, colesterol, fosfolipídios, proteína, bilirrubina conjugada, água, eletrólitos e bicarbonato. A secreção ductular é estimulada pela secretina, colecistocinina e gastrina. A contração tônica do esfíncter de Oddi desvia cerca da metade do fluxo da bile para a vesícula biliar. Então a vesícula biliar vai ter esse papel de concentrar a bile. A colecistocinina liberada pela mucosa intestinal após as refeições vai estimular simultaneamente a contração da vesícula e o relaxamento do esfíncter de Oddi, lançando a bile para o duodeno. Não podemos esquecer ainda de mencionar os sais biliares, importantes componentes da bile, que são sintetizados nos hepatócitos a partir do colesterol. Após penetrar o delgado proximal,
Os sais biliares vão auxiliar na absorção de gordura através da formação de micelas. Depois, eles serão reabsorvidos no íleo, ganhando a circulação porta ligados à albumina. Essa recirculação de sais biliares é importante porque propicia uma reserva fisiológica deles, tendo em vista que a redução de sua concentração na bile pode favorecer a formação de cálculos. Os cálculos biliares, eles são categorizados de acordo com a sua composição. Os cálculos de colesterol, eles são os mais prevalentes e normalmente eles ocorrem devido à supersaturação do colesterol, à redução de ácidos biliares que vão dissolver esse colesterol, ou redução de fosfolipídios, ou mesmo a estase biliar. Outros tipos de cálculos são os cálculos pigmentados pretos, que é formado por bilirrubina não conjugada e cálcio, e não costuma ter mais que 1 centímetro. Eles estão relacionados frequentemente à hemólise crônica. Os cálculos pigmentados marrons, eles são compostos por cálcio, bilirrubina não conjugada e fosfolipídios hidrolisados. Na maioria das vezes, eles são formados no colédoco, sendo associado à presença de Escherichia coli. Aqui vemos a presença da imagem de um cálculo de colesterol. Normalmente, eles se apresentam em composição mista, colesterol mais carbonato de cálcio. Aqui temos um cálculo pigmentado preto, associado à hemólise crônica. Quais são, então, os fatores de risco para a litise biliar? Bem, podemos citar alguns, como, na população geral, idade acima de 60 anos, desmotilidade vesicular, que vai poder estar associada à gravidez, diabetes mellitus, nutrição parenteral e vagotomia. Na vagotomia, por exemplo, nós vamos ter uma secção do ramo hepático do vago anterior, o que vai levar à denervação da vesícula e desmotilidade. Já na nutrição parenteral total, o indivíduo não vai receber alimentos pelo tubo digestivo e assim a sua vesícula vai ficar em repouso, entre aspas. Nos dois casos, há essa desmotilidade, essa estase vesicular, que vai favorecer o risco para cálculos. Isso também acontece, como mencionado, na gravidez, na diabetes e em pacientes com lesão da medula espinhal. Outro fator de risco são as hiperlipidemias. Há também a questão do emagrecimento importante acelerado. Outro fator que podemos citar é uma dieta pobre em fibras, ainda anemia hemolítica, porque favorece a formação de litise pigmentar, ressecção ileal e doença de Crohn, que vai prejudicar a recirculação enterohepática dos sais biliares, a cirrose. Para finalizar, nós podemos falar de um mnemônico chamado 4F, que pode ser traduzido como a obesidade, o sexo feminino, a fertilidade e a idade acima dos 40 anos. Todos esses fatores podem ser risco para a litise biliar, principalmente porque a litise biliar vai estar relacionada ao estrogênio e progesterona. Foram identificados receptores para estes hormônios na parede da vesícula. Sabe-se que o estrogênio age no hepatócito estimulando a síntese de colesterol, e a progesterona reduz a contratilidade da vesícula. A obesidade, por sua vez, costuma cursar com hipersecreção de colesterol, o que torna a bile constantemente hipersaturada e aumenta a incidência de colelitise em cerca de 3 vezes. Falando um pouco agora da apresentação clínica, normalmente a litise biliar, quando sintomática, que é a minoria dos casos, apresenta-se com uma dor aguda contínua, caracteristicamente localizada no hipocôndrio direito e ou epigastro, apresentando às vezes irradiação para a escápula. Ela ocorre preferencialmente 30 minutos a 2 horas após uma refeição, pois há liberação da CCK e estímulo para a contração da vesícula. O motivo da dor é quase sempre a obstrução do colo da vesícula por um cálculo.
A dor pode estar associada a náuseas e vômitos, mas não ocorre febre nem outros sinais de inflamação. O exame físico, constantemente, vai ser pobre, certo? Só com a dor, a palpação do hipocôndrio direito ou epigastro. Agora vamos falar, finalmente, da apresentação incidental da litise biliar. Cerca de 80% dos pacientes da litise biliar vão ser assintomáticos. E muitas vezes, nesse caso, a litise vai ser um achado incidental de um exame de rotina. Pode ser ou um raio-x, uma radiografia, ou uma ultrassonografia de abdômen, que inclusive é o exame padrão ouro para avaliar, né, a litise biliar. No caso de achado incidental, nós devemos atentar para as condições que vão exigir a avaliação do especialista, né? E é muito importante também ressaltar que muitas vezes no exame de imagem você pode identificar a lama biliar, que é uma massa fluida, né, que é uma mistura de mucina, bilirrubinato de cálcio e cristais de colesterol. Essa lama biliar, ela pode futuramente originar um cálculo biliar, mas não é certeza. Então a conduta normalmente diante dessa lama biliar é uma conduta expectante. Então temos aqui um exemplo de uma imagem, de uma radiografia, onde está ilustrada a presença de uma litise biliar, percebida aí no exame radiográfico. Chegamos, enfim, ao clímax da nossa aula, onde vamos abordar a litise incidental. Quando nós devemos encaminhar casos de litise incidental para avaliação com o especialista. O tratamento da litise incidental, que é conduta expectante, salvo em algumas exceções. Que exceções são essas? Vamos lá. Vesícula em porcelana, pólipos vesiculares e outras lesões associadas ao maior risco de neoplasia. A vesícula de porcelana, por exemplo, é uma variante morfológica da colecistite crônica. Consiste na cicatrização inflamatória da parede, combinada a uma calcificação distrófica, que transforma a vesícula biliar, a imagem, né, num vaso assemelhado à porcelana. E ela está associada a um grande risco de neoplasia da vesícula. Portanto, deve-se encaminhar para o especialista nesses casos. Litise com anemia falciforme, não só anemia falciforme, né, mas normalmente condições relacionadas à anemia hemolítica, certo? Também devem ser encaminhados. Pacientes que vão submeter à imunossupressão. Por quê? Por causa do risco de infecção, né, e de complicações aí da litise, né, como a colecistite aguda, por exemplo. Moradores de locais ermos. Algumas literaturas, né, elas colocam isso como indicação para avaliação com especialistas, já que essas pessoas provavelmente têm um acesso mais difícil, né, ao atendimento médico, e então aí com o passar do tempo esses cálculos podem aumentar de tamanho, podem evoluir e pode complicar. Cálculos maiores de 3 centímetros em jovens, também recomenda-se avaliação com especialista. E pacientes com bypass gástrico, porque esses pacientes têm uma tendência de um emagrecimento rápido. E nós vimos que o emagrecimento rápido é um dos fatores de risco para a litise biliar. Aqui nós temos então uma imagem da vesícula de porcelana. Aqui nossas referências. É isso, pessoal. Queria agradecer então vocês pela atenção em nome do PET e da Liga de Medicina Clínica. Se ainda restarem alguma dúvida sobre o tema, vocês podem entrar em contato com a gente por meio do e-mail ou das nossas redes sociais. Até a próxima!